Vete, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos de vocês já sentiram aquele frio na barriga, né, quando entrou um paciente com um problema oftálmico grave? O olho vermelho, olho fechado, aquele animal que não tá nem conseguindo abrir o olhinho. Aparentemente, às vezes, aquele paciente que a gente não sabe se tá enxergando, se não tá enxergando. E eu tenho certeza que a maioria de vocês já passou por isso. E vocês sabem qual que é o problema? É porque muitas das vezes não é por falta ali de dedicação, por falta de um conhecimento. É porque lá na graduação, né, nós tivemos pouco de oftalmologia. E isso traz uma certa insegurança pra gente, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou a doutora Priscila Policarpo, trabalho com oftalmologia veterinária há mais de 15 anos, né? E ao longo desse tempo, o que que eu percebi? Muitos pacientes acabam perdendo a visão não porque a doença era muito grave, mas porque o primeiro atendimento ali não aconteceu de forma correta. Teve falhas nesse primeiro atendimento, tá? Então eu me lembro, né, que quando eu me formei lá pela UFG, né, aqui em Goiânia, no ano de 2005, a gente tinha um professor, chamava Nilo, né? E eu era muito entusiasmada com as aulas dele, que ele dava aula de clínica, e foi ali que eu conheci a oftalmologia e comecei a gostar da área. Então, na graduação, eu já era muito admiradora, eu já tinha trabalhado com oftalmo humano, né? E aí, na faculdade, ali na clínica, me descobri gostando da parte de oftalmo, né? Depois, quando formei, fui para a clínica geral, e eu tive muitos desafios ali no momento que eu fazia os atendimentos oftálmicos, né? E aí eu chamava a doutora Andréia, maravilhosa, né? Que fez os meus primeiros atendimentos e eu sentia necessidade, porque eu atendia muito paciente oftálmico e eu via quanto era difícil fazer esses atendimentos porque eu não tinha nenhum conhecimento, né? Então a doutora Andréia fez os atendimentos por bastante tempo para mim, até que eu consegui fazer um curso de aperfeiçoamento em São Paulo em 2011, né, onde a gente fez um curso de aperfeiçoamento em oftalmologia veterinária. E ali eu falei, nossa, é isso que eu quero mesmo. Né? Me apaixonei pela área, ali eu tive grandes professores, né, que até hoje eu faço cursos de atualização ali com eles, que são maravilhosos, né, e conheci o professor Felipe Volk, que é o meu mentor, que foi quem me abrilhantou os olhos, né, sou eternamente grata a ele, porque ele me abriu os olhos lá em 2010, depois 2013, 2014 eu iniciei a especialização, precisei parar um ano, retornei em 2014, em 2016 eu finalmente terminei a especialização. E de lá para cá a gente vem fazendo cursos, né, para poder aprender. E hoje, o que eu observo, né? Hoje eu acabo ajudando muitos colegas a conduzirem melhor os seus pacientes, principalmente os colegas que trabalham no interior, aonde ali não temos especialistas, né? E nos cursos que a gente faz aí de plantonistas, né? Nos cursos que a gente dá de apoio nas universidades, a gente vê quão carente é, né, essa área da oftalmologia. Hoje eu trabalho dentro de uma universidade, dentro de um hospital veterinário, né, onde a gente atende a comunidade e os alunos nos acompanham ali quando eles estão no internato. E a gente vê o quanto é carente essa área, porque não dá tempo mesmo de ver tudo, tá? Então, o que eu trouxe aqui hoje para vocês é essa importância de entender o primeiro atendimento, quanto o primeiro atendimento é primordial para salvar a vida do paciente de vocês, né? Então, assim, por que então que a oftalmologia assusta tanto? Que eu vejo muitos dos alunos falando, nossa, professora, é difícil demais, né? Ou algum colega fala, meu Deus, o olho é tudo igual, né? E eu imagino que seja, a priori, por conta da carga horária na faculdade, que é muito pouco, não dá tempo, né, de falar de tudo, e muitos veterinários não aprenderam a usar nenhum colírio, assim, de fluoresceína ou fita de fluoresceína na escola, né, corretamente. Por exemplo, no meu tempo eu não lembro disso, tem muitos anos, né, mas eu não lembro disso. Hoje a gente ainda tem mais acesso a isso dentro das universidades, né, e é importante, eu vejo muito dos colegas, às vezes pinga fluorescente e já vai ali e olha com a lanterna de celular. Então, é saber como usar esse corante. Então, isso é noção básica de oftalmologia. Vocês não precisam ser especialistas para poder fazer isso, tá? Então, outra coisa que eu vejo muito na rotina, a dificuldade de reconhecer as estruturas do olho, né? O que é córnea, o que é íris, né? Às vezes me manda algum caso clínico, né? E fala, doutora, tá com catarata, e aí às vezes tá com edema na córnea. Então, por conta às vezes da correria mesmo, por atender um monte de casos, a gente não consegue discernir qual que é aquela estrutura que tá ali sendo acometida, tá? E isso também faz parte
da parte assim básica ali do atendimento de oftalmologia. Então é importante esse conhecimento da anatomia, né, das funções de cada parte do olho. Outra coisa que eu vejo também que assusta muito é o receio de piorar o caso. Muitos protocolos, né, diferentes, casos que às vezes parecem iguais, mas exigem tratamentos completamente diferentes. Então não existe receita de bolo para poder tratar um problema oftálmico, né? Nem toda úlcera deve ser tratada da mesma forma. A gente pega as receitinhas de bolo, literalmente, tá? E às vezes acaba prescrevendo os mesmos colírios, os mesmos medicamentos com frequências inadequadas para qualquer alteração ocular. Lembrando, pessoal, que que nós atendemos muitos problemas também encaminhados, né, por conta de alterações de anexo. Então, isso é oftalmologia básica, que clínicos gerais, que cirurgiões gerais precisam entender um pouco ali dessa parte de anexo, né, para poder identificar as afecções oculares que acontecem por conta de alteração de cílios, por conta de alteração de pálpebra, de glândula lacrimal, tá? E o que é que eu vejo dos erros mais comuns ali no atendimento da rotina clínica, tá? Tratar todo o olho vermelho da mesma forma, né? E o olho vermelho pode ter N causas, né? Então, a gente vai ter aqui, eu quero trazer para vocês depois diagnóstico diferencial de olho vermelho, porque o olho vermelho é um sinal de inflamação, certo? Então, pode ser ali desde uma úlcera de córnea. E essa úlcera é como? Ela é profunda? Ela é superficial? Eu preciso encaminhar? Eu consigo tratar? Né? Será que é um caso de glaucoma? Esse paciente está com aumento da pressão intraocular? Esse animal tem uma uveíte anterior ou uma uveíte posterior? Não, é só a conjuntiva que está irritada, né? Será que tem sangramento na retina? Será que essa catarata está levando a esse quadro de olho vermelho? Então, são várias afecções que podem cursar com olho vermelho, inclusive as alterações de anexo que eu comentei com vocês, né? As pálpebras, alterações de cílios, os entrópios, os equitrópios, né? Aqueles olhos caídos, tá? Animal com fenda palpebral muito grande, muito aberta. O Shih Tzu faz muito isso, né? O Shih Tzu, Lhasa, aqueles cachorros com aquele olhão daquele jeito, né? Tudo aberto, que a gente chama de euribléfaro, tá? Então, tudo isso pode levar a quadro de olho vermelho. O segundo erro muito comum que eu vejo são pacientes usando corticoide, né? Por qualquer afecção ocular. Hoje, graças a Deus, já está muito difundido, né? A gente já sabe que em quadros de úlceras, principalmente em cães e gatos, né? Por conta das metaloproteinases que eles produzem, né, das colagenases que eles produzem, a gente pede para não se usar o corticoide, porque pode piorar o quadro clínico, né, do olho desse paciente, tá? Mas ainda a gente pega pacientes com lesões graves, com perfurações graves, que estavam usando às vezes corticoide mais vezes do que o próprio antibiótico. Então são erros que mesmo vocês trabalhando com a parte de clínica geral, né, o básico precisa ser bem feito e bem orientado, tá? Outro erro comum que eu vejo é não ter o material adequado para fazer o atendimento básico de oftalmo. Então, eu preciso de ter uma lupa, uma lanterna, um colírio de fluoresceína e um colírio anestésico. É importantíssimo vocês terem isso na clínica. O paciente, ele chega com dor, o paciente chega, não consegue abrir o olho, ele não vai deixar você mexer naquele olho. E às vezes é uma úlcera profunda, você vai forçar para abrir, para ver o que tá, e o olho perfura na tua mão, tá? O quarto erro muito comum também é não saber fazer o teste da fluoresceína. O colírio, a tira, não é só ir lá e pingar e olhar lá com uma luz branca, tá? Então eu falo muito isso lá na faculdade pro pessoal e comento com os colegas que me chamam, porque eu faço atendimento volante também, né? Falo, toda vez que fizer o uso do colírio da fluoresceína, precisa lavar esse olho com solução fisiológica, porque ela vai impregnar somente ali naquela região aonde tem a lesão, ali na região estromal aonde tá com a lesão na úlcera. E de preferência que vocês usem uma lâmpada de cobalto, porque existem úlceras que são mais superficiais, né, que é muito difícil da gente ver sem o material adequado, tá bom? E um quinto erro que é muito comum é a gente não referir o tratamento. É aquele caso mais complicado e vocês acabarem encaminhando tarde demais, tá? Então, às vezes, o especialista, ele consegue salvar o olho, mas ele não vai conseguir devolver o olho daquele paciente que já perdeu a visão, que muitas das vezes, quando chega pra gente, aquele animal já tá cego, tá? Então, o que todo clínico precisa dominar,
né? Todo clínico. Ah, eu vou trabalhar com emergência, eu vou trabalhar em plantão, eu vou trabalhar no atendimento clínico. Então, vocês não precisam aprender a fazer todas as cirurgias oftálmicas ou atender todos os casos complicados, mas é saber conduzir o primeiro atendimento, que é tão importante. É saber o que deve ser feito, né? Quanto que é importante uma anamnese correta, um exame oftálmico organizado básico, né? Então, eu vou começar de fora para dentro, eu vou olhar a pálpebra, eu vou olhar a simetria, eu vou olhar tamanho de pupila. É aquele exame físico que a gente faz só observando o paciente, tá? Eu nem encostei a mão no animal ainda. Tô vendo se o animal tem dor, se ele tá com o olho fechado, se ele tá com o olhinho aberto, se tem o olho azulado, se tá o olho esbranquiçado. Então, eu tô fazendo o exame fotográfico ainda do paciente. Depois é que eu vou preocupar com as outras materiais que eu poderia ter no consultório para me auxiliar no meu atendimento. Então, colírio anestésico, importantíssimo, tá? Ter pelo menos um teste de fluoresceína na clínica, que também é muito importante. A luz de cobalto, pessoal, pode ser até aquela lâmpada de UD, sabe? Porque daí vocês lavam o olhinho, colocam a lâmpada de UD para ver como é que tá, se tem alteração importante, né? E saber, né, o que é que, quando usar cada colírio, quando não usar determinado colírio e quando, mais importante, vocês precisam encaminhar esse paciente para o especialista, tá? Então, é isso que vai dar segurança para você enquanto clínico, para o paciente e para o tutor. E jamais tentem abrir o olho de um paciente com dor se você não tiver colírio anestésico na clínica. É melhor que se faça analgesia sistêmica, melhore a condição desse paciente, coloque um colar elisabetano, peça para aplicar um lubrificante de córnea, né? Viu que está extrapolando, não espere 2 dias, 3 dias para poder fazer um encaminhamento, tá? E eu falo o kit que toda clínica deveria ter, tá? Básico. Uma lanterna, pelo menos, uma lanterna boa, uma fluoresceína, o colírio anestésico, que é importantíssimo. É importante também fazer as tiras de shimmer, mas vocês precisam aprender a usar o shimmer também, né? Tem uma lupa de aumento para ver se tem um cílio ectópico, se tem uma distiquíase, né? Solução fisiológica sempre limpa, não é aquelas soluções fisiológicas que fica na geladeira. Às vezes a gente chega, assim, já aconteceu comigo, tá? Às vezes eu esqueço o meu soro, eu gosto de andar sempre com o meu material, mas às vezes eu esqueço o soro. E aí eu vou pegar a solução fisiológica, às vezes tá na geladeira, tá até com bolor, assim, ó. Então, solução fisiológica limpa, porque se for uma lesão contaminada, se eu usar um soro desse, você vai pôr fungo lá e o trem vai piorar, tá? Então, é importante a gente ter pelo menos o básico para poder trabalhar. Ah, mas eu tô no interior, não tenho nada disso e o animal chegou para mim com uma lesão oftálmica grave, né? Então, é para isso que eu tô aqui, para tentar ajudá-los. E assim, um colírio anestésico todo veterinário pode comprar. Analgésico, toda clínica tem, todo consultório tem tem que ter um analgésico, né? Às vezes não vai ter aí uma metadona, mas a gente precisa ter recursos para a gente poder oferecer para esses pacientes nossos, pelo menos o mínimo aí de condições de tratamento, tá bom? E eu falo que o segredo, né, que mudou a minha forma de ver isso, a minha forma de tentar ajudar, né, os meus colegas veterinários, vocês, né, de tentar ajudá-los, que depois desse período atendendo esses casos oftálmicos, acompanhando muitos colegas, né, nas aulas que a gente faz, nas dúvidas que vocês me trazem, principalmente o pessoal do interior, que a gente acaba dando muito respaldo, porque não tem especialista lá, né, a gente vê, o que eu vejo que falta, assim, às vezes o conhecimento básico, ali da parte realmente de anatomia, de conhecimento básico da estrutura do olho, né? Eu saber o que eu devo usar, o que eu não devo usar, como que eu devo usar determinado colírio, qual que é a frequência de antibiótico, qual antibiótico melhor para cada situação. Eu fico com dó quando eu pego um filhotinho aí de meses, às vezes você pega um filhote aí de 2, 3 meses e já chega para mim às vezes com uma úlcera superficial usando um colírio de 3ª, 4ª geração, né? Então não justifica isso, tá? Então eu tô aqui para a gente poder clarear, né? O objetivo aqui é realmente auxiliar vocês enquanto clínicos gerais para poder fazer oftalmologia básica, né? Não é para vocês saírem daqui especialista. Para isso existem os cursos de especializações que por sinal são excelentes, são maravilhosos, mas é que a gente saiba o básico para poder conduzir esse paciente pelo menos até chegar no especialista e que ele chegue com a visão preservada, porque você está na linha de frente. É você que vai receber o paciente lá antes de encaminhar para o oftalmo, né? Então, saber os protocolos corretos, pelo menos o básico, para não fazer o que é errado, tá? Então, assim,
eu acredito que aqui vocês já devem ter atendido muitos casos que assusta, né? Aquele animal que às vezes chega com aumento de pressão intraocular, tá ali aquele olho buftálmico que você fala, meu Deus, o que que eu vou fazer agora, né? Ou tem aquela uveíte, aquele sangramento intraocular que chega com o olho todo vermelho, que acabou de ter um trauma, o olho que tá para fora, tá com, né, a protrusão de globo ocular, ou o tutor fala, nossa, o olho do cachorro ficou branco da noite pro dia, né? E aí você fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, né? Então, o objetivo aqui é trazer vocês para uma consciência, tá? De que é possível a gente conseguir fazer uma oftalmologia básica, né? E conseguir oferecer para o nosso paciente suporte certo, suporte necessário, até poder encaminhar nos casos que precisa ser encaminhados. Bom? E se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje, seria que vocês levassem, né, dessa conversa nossa aqui, que você não precisa saber tudo sobre oftalmologia, assim como você não precisa saber tudo sobre nefrologia, neurologia, cardiologia, mas a gente precisa fazer o básico bem feito, tá? Então, é justamente, igual eu falei para vocês, esse primeiro atendimento ali que vai determinar se esse paciente vai continuar enxergando ou não. Então, o meu objetivo aqui é ajudar vocês, enquanto clínicos gerais, né, a perderem o medo da oftalmologia, a atenderem com segurança, né, e saber exatamente quando conduzir e quando encaminhar esse paciente, né, porque quando você, enquanto clínico, ganha confiança, quem realmente vai ganhar é o seu paciente, né, então é um convite que eu faço para que vocês possam seguir o perfil, que vocês possam aprender um pouco aí comigo, né, e se faz sentido, que vocês continuem acompanhando, né, e tragam feedback, tragam as dúvidas de vocês, porque junto a gente aprende mais, né? Convido também os estudantes aí, os aspirantes, né, a veterinários que estão aí prestes a formar, que gostam da área. Então, o objetivo é trazer os casos desafiadores para que a gente possa discutir, compartilhar realmente os conteúdos práticos, né, sobre a parte da oftalmologia que a gente aplica aí na rotina clínica, mostrando exatamente, né, o que você precisa fazer diante dos casos que vocês vão atender aí, que são casos desafiadores que vocês vão atender no consultório, tá? Então, a minha missão aqui é tornar essa oftalmologia veterinária um pouco mais simples, segura, responsável e acessível para você que está ali na linha de frente, que vai fazer o atendimento do teu paciente, até você poder encaminhar esse animal ao especialista, né, nos casos que requerem encaminhamento, né? E lembre-se sempre, pessoal, que referir também é tratar. Eu não sei tudo, né? Eu me considero sim uma boa clínica, porque eu tô nessa rotina há 21 anos. Então, tem 21 anos que eu atendo clínica médica, né? E desses 21 anos, tem 15 anos que eu faço oftalmologia. Então, a minha caminhada, a minha trajetória já é uma trajetória mais longa. E até hoje eu me deparo com casos desafiadores que eu preciso trocar ideia com outros colegas da oftalmo, né? Que a gente tem vários colegas aqui em Goiânia. Em Goiânia a gente é privilegiado, né? Porque a gente tem excelentes oftalmologistas aqui em Goiânia, tá? E eu quero poder contribuir com vocês, né? Então, a priori, a gente vai estar fazendo essa discussão de casos clínicos. Gostaria que vocês também me trouxessem a demanda, né? Qual que é de que forma que eu poderia aí ajudá-los, né, a fazer esse atendimento com segurança, né? Esses atendimentos desafiadores que a gente tem aí no dia a dia, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e aguardo vocês me mandarem os feedbacks e vai me acompanhando aqui, compartilhando aí com outros colegas, né, para que a gente possa fazer uma medicina veterinária aí mais, divulgar mais o conhecimento que a gente adquire com outros colegas, né, porque quem ganha com tudo isso é o nosso paciente.